Depois da Globo News dizer que Janja teria causado um desconforto diplomático com a China ao falar com Xi Jinping sobre o TikTok, Lula negou o ocorrido e disse que foi ele quem levantou o tema. Mesmo assim, portais de notícias deram um jeitinho de distorcer a fala do Lula para continuar culpando a Janja. É mole! Vamos falar sobre isso com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão no Meteoro. Bora lá! Você tá brincando, Sofia, que não foi. Eu tinha visto essa notícia, mas não tinha visto a verdade sobre ela. Vamos lá. Então, o Lula está em uma viagem diplomática, né, num momento na China, e ele passou aí por um jantar oficial com Xi Jinping e outros membros do governo chinês. E daí começou a circular essa notícia de que a Janja teria causado um desconforto ao pedir a palavra e falar e reclamar para o Xi Jinping e para membros do governo dele sobre o TikTok. E eu vou trazer aqui para você, só para você ver que não estou inventando isso, aqui Globo News. Vamos lá na Globo News. Que, aliás, foi quem começou isso. Uma reportagem, uma apuração, que se traduziu numa reportagem da Andréa Sadi e do Valdo Cruz, conta essa história. Era um evento na presença de Xi Jinping, de Lula, de integrantes do governo. Janja estava presente e não estava prevista fala. Não tinha previsão de fala de ninguém. Em dado momento, segundo o relato da Andréa e do Valdo, Janja pede a palavra e faz uma crítica ao TikTok, que é uma plataforma chinesa. E no meio dessa crítica, ela diz o seguinte, que plataformas, que as Big Techs estão dando muito discurso para a extrema-direita. A extrema-direita se vale dessas plataformas, dessas Big Techs, para propagar os seus discursos extremistas. Só que essa frase de Janja acabou causando, segundo o relato da reportagem da Andréa e do Valdo, constrangimento e, de fato, provocou constrangimento. E daí vai, Ana, ó, que vou até mostrar aqui, a gente tá em 58 segundos, esse vídeo vai até 5:19, daí depois opa, aí, isso. Depois isso dá a Natuzaneri falando, daí depois Otávio Guedes fala também, o Camarote fala também, enfim, foi todo um rebuliço por causa dessa fala da Janja, que teria causado esse desconforto e tudo mais. Bastante coisa. Até que isso começou a repercutiu muito em outros veículos e imprensa também. E algumas horas depois, o Lula se pronunciou sobre isso, dizendo: gente, não foi assim que a coisa aconteceu, não. Caraca. Vamos lá agora para Canal Gov, e daí aqui sendo reproduzido aqui pela Globo News, o Lula falando sobre isso. Primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro... Ele diz: eu fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu fiz a pergunta. O ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele a sair da sala. Eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital, e sobretudo o TikTok. E aí a gente já pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Ou seja, quem estava cobrando o Xi Jinping era o Lula. A Janja pediu a palavra só para adicionar uma questão aí. Então o Lula estava dizendo: Xi, manda alguém lá para o Brasil
porque a gente tem que discutir a questão dessas plataformas. Alguém da sua confiança, por favor. A gente falou, olha, inclusive isso está sendo problemático até para as mulheres e para as crianças. Ou seja, ela adicionou algo ao que o Lula falou. Quem fez a pergunta foi o Lula. E quem está dizendo isso é o próprio Lula. Não sou eu. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe, que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso. Amém. Eu não sei por que alguém achou que isso era novidade e foi falar para a imprensa. Era basicamente isso, Ana. Só que se você acha que o que foi feito ali com relação ao Globo News e distorcer isso e etc. já era ruim, vou te dizer, piora. A imprensa conseguiu piorar essa situação. Porque depois que o Lula esclareceu o que aconteceu, teve veículo de imprensa, e eu vou mostrar aqui, vou até citar nominalmente, e vou mostrar o Metrópolis, que conseguiu distorcer ainda mais a fala do Lula para continuar botando a culpa na Janja. Olha aqui. Lula admite que Janja interferiu em conversa sobre TikTok na China. E assim, eles pegaram... Aqui, ó. É sobre o vídeo que a gente acabou de ver. Eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que estava acontecendo no Brasil. É aquilo que a gente acabou de ver. Eles pegaram essa fala e tiraram essa bendita dessa manchete. É incrível. Cara, não. Gente, isso... Não. Desculpa, Não isso dá, aqui... galera. Não é nem só ruim, mau jornalismo. Isso aqui, desculpa, beira o mau caráter. Eu vou dar um voto de confiança, assim, também. Normalmente, ou às vezes, não é o próprio repórter que faz a manchete, tá? Sim, Tem que é lembrar verdade. isso. Isso é verdade. Às vezes o Isso editor também, coloca tá. a manchete, então aquele nome que a gente viu dali do repórter, não não é necessariamente ele necessariamente- colocou a manchete. Justo. Mas dito isso, Sofia, não sei se tinha encerrado já. Ó, dá pra gente ir um pouquinho além? E vamos lá. Tem aí toda a questão da intriga política aí, né? Que vamos e convenhamos. Isso é uma coisa que, inclusive, lá na primeira reportagem que eu mostrei da Globo News, a Natuza Neri, ela fala, algum ministro foi lá e jogou isso para os jornalistas, e isso mostra que a Janja não é benquista. E é verdade. Existem muitas intrigas dentro de Brasília e não tem uma única pessoa dentro do governo que seja benquista por todas as outras pessoas dentro do governo. Aliás, uma razão pela qual eu nunca resolvi me enfiar na política institucional é justamente porque, assim, em qualquer governo, não é só no governo Lula, é todo mundo se matando pelo poder. E a gente já tem aí informações sobre provavelmente quem foi que vazou isso aí, e o Lula que fique de olho. Vamos lá para a revista Fórum. O fofoqueiro de Pequim. Quem vazou reunião que gerou boatos sobre climão entre Janja e Xi Jinping? Quem que provavelmente foi a pessoa, de acordo com a revista Fórum. Informações dos bastidores dão conta de que o boato de suposto climão no jantar com Xi Jinping teria partido de Elmar Nascimento, da União Brasil da Bahia, que inclusive você viu que o Lula citou, o Elmar estava lá, o Alcolumbre estava lá. De acordo com a revista Fórum, provavelmente foi o Elmar que vazou isso aí. Então, Lula, fique de olho. E tem uma questão, daí eu vou trazer aqui uma outra notícia, que isso também foi depois do Lula já ter desmentido,
que é da Folha de São Paulo, né? Diplomatas veem erro em quebra de protocolo de Janja e apontam tema sensível para a China. Ou seja, eles continuaram botando a culpa na Janja. Mas o que eu queria destacar mesmo é a linha fina. Avaliação de membros do governo é que episódio sobre TikTok tira foco de metas da viagem, mas não deve afetar a relação com Pequim. Isso é a parte importante. Estão fazendo toda essa em cima da Janja. Para quê? Claro, eu vou bater aqui na tecla que isso tem uma questão de misoginia, sim. Mas, para além disso, tem a questão de que o Lula está tendo bons resultados nessa viagem na China, né? E daí, vamos pegar e criar essa falsa polêmica aí, aqui, se aproveitando da misoginia, porque todo mundo adora falar mal da Janja, e, gente, só para deixar bem claro, não estou dizendo que a Janja não está acima de qualquer crítica, não, eu sequer estou dizendo que a gente está aqui para proteger a Janja, só para apontar que isso aqui não era notícia. Vamos ser bem sinceros. Não era para ter virado notícia para começo de conversa. Não porque, vamos proteger o governo, etc. É simplesmente porque não é relevante perto das outras notícias que estão sendo geradas, notícias reais que estão sendo geradas pela viagem do Lula à China, tá? Mas que é tudo isso que é para tirar o foco. Em vez de falar dos 27 bilhões em contratos que o Lula está fechando com a China, esse fortalecimento dos BRICS, vamos se aproveitar da misoginia, que todo mundo adora falar mal da primeira-dama, e vamos ficar falando mal da Janja, criando crise onde não existe. Porque, aqui, não deve afetar a relação com o Pequim. Tirar foco das metas das viagens. Pelo amor de Deus. Enfim, e uma última coisa, Ana, antes de eu parar de pistolar e passar para você pistolar. Uma última coisa. É muito engraçado ver isso dos mesmos veículos de imprensa que estavam criticando o Lula por tirar foto com o Putin. Vamos destacar isso? Na hora de ficar, ai, nossa, que horror, ele tirou foto com o Putin. Isso não é causar incidente diplomático, isso não é causar desconforto, né? O Lula se recusar a tirar foto com o Putin, que é o que eles dizem que ele deveria ter feito, isso não ia causar desconforto, né? Agora, a Janja falar fora de hora no jantar com Xi Jinping, tá. Aí eles ficam fazendo esse drama. Não, peraí. Não, tá certíssima, Sofia, na pistolagem, assim. É inacreditável, né? Veja, eu vou começar pelo aspecto da misoginia, assim, que é óbvio. É óbvio, assim, já é óbvio há muito tempo, né? No tratamento da imprensa Janja. O papel tradicional das primeiras damas no Brasil tem sido um papel decorativo, né, para dizer assim, o mais leve. E a posição em que ela se coloca como alguém que tem uma posição, que é um ser humano inteiro com opiniões e posições, certamente incomoda muita gente. Veja, dizer isso não quer dizer, como a Sofia bem pôs, que devemos defender qualquer coisa que a Janja faça, qualquer coisa que a Janja fale. Não, como um ente político, ela está sujeita também, como qualquer ente político, a acertar e a errar e a ser criticada, e a gente vai concordar e discordar em diversas situações, né? Como acontece todo dia aqui com a gente concorda e discorda dela o tempo inteiro. Porque, né, de fato, ela é um ente político ali. E isso de cara já causa um desconforto, né? Então, o primeiro ponto é esse, uma base de desconforto. O segundo é que essa base de desconforto, ela serve como mote, né? Ela serve como desculpa ou como escada, na verdade, para gerar uma crítica aleatória, uma crítica de graça, para gerar desgaste para o governo Lula, né? Então, é muito triste ver a imprensa tradicional
buscar um sentimento de misoginia que é estrutural dentro da sociedade brasileira, usar esse sentimento de misoginia como um mote para estabelecer uma crítica ao governo Lula em cima de uma coisa completamente infundada. Entende? A misoginia não é o fim em si da declaração, mas ela é a desculpa, ela é a motivação, ela é a força motriz, né, que alimenta, né, uma tentativa de desgaste do governo Lula. E aí, aliado com esse terceiro fator, que é o sucesso da viagem, né? O sucesso das viagens. O chat apontou ali agora há pouco, né? Que o Lula, isso é um fato. O Lula se dá muito bem nessas incursões internacionais. Ele tem tido, assim, uma atuação internacional que, de fato, botou a gente de volta, né? A gente já falou sobre isso várias vezes. De volta num cenário internacional, tem um trato, tem tido uma posição diplomática muito interessante. E tem tido recentemente muito sucesso nos acordos internacionais diante de uma condição mundial muito instável, né, de briga de cachorro grande, e a gente tem sabido se colocar ali e aproveitar as oportunidades, especialmente com a Ásia, de forma geral, né? E isso, de novo, incomoda. Agora, o que incomoda mais será, né? Eu ainda aposto que, em primeiro lugar, é isso. Incomoda uma mulher. Eles podiam até aceitar o sucesso do Lula, né? Assim, com muita dor. Mas uma mulher falar numa reunião, meu amigo, isso não dá para aturar, não. E é muito fácil de construir esse discurso, né? Veja como um boato e a história se formou. Eu já tinha recebido essa história, assim, a Janja causou um grande desconforto porque ela falou um negócio pro Xi Jinping que não devia ter falado e tal. E aí quando você vê, o próprio Lula falar, não, ela estava esclarecendo, dando um contexto de algo que ele falou, né? E como ousa essa mulher levantar a voz e falar? Né? Ela devia estar ali roubando moeda de carpa, que é o papel da primeira dama, todo mundo sabe, vendendo perfume, sei lá, sendo bela, recatada e do lar, sendo bela, recatada. Aliás, a mesma imprensa que nos trouxe, né, imprensa hegemônica que nos trouxe bela, recatada e do lar. Tem muito caminho para andar aí, né, para uma mulher ser respeitada na política. Ficamos por aqui, Sofia, porque senão eu vou pistolar ainda mais e a gente vai... Ficamos por aqui, Ana. Isso aí. Não foi dessa vez, sabe? Eu acho que as pessoas ficam até tristes. Não foi dessa vez que eu posso falar mal da Janja? Não foi. Não foi dessa vez. Mas eles... Agora, deixa eu pistolar mais um pouquinho, uma rabeirinha da pistolagem. Insistir, falar que ele confirmou, foi foda. Aí foi... Esse beirou a fake news. Ele confirmou que ela interferiu. Não. Você veja, todos nós entendemos português, entende? Todos nós tivemos acesso ao mesmo conteúdo do que o Lula falou, entende? E tem interpretação e tem violência interpretativa do texto, que é o que aconteceu aí. Peguei bem leve, né? Violência interpretativa, também conhecida como, tiraram do pi. Vamos lá. Vamos pro recadinho. Antes que eu me complique ainda mais. Bora. Recadinho. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Vou aproveitar esse momento para convidar você a ver o nosso novo episódio do Telescópio, que estreia para todo mundo amanhã, quinta-feira, dia 15, às 14 horas da tarde. Mas, para quem é membro do nosso clube de canais, uma das vantagens aí é ter acesso antecipado aos nossos vídeos. Então, já está disponível para os nossos assinantes ali também. E o tema desse vídeo é o casamento e a relação amorosa, será? Entre Donald Trump e os donos das Big Techs. Será que esse relacionamento aí está apresentando rachaduras? Será que ele está em vias de ruir? Será mesmo? Ou será que esse amor pode ser salvo através do grande milagre do dinheiro? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse episódio. Fica aí o convite. E, chat, a gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Beijos!